Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama, numa sexta-feira muito tensa no Gigante da Colina, após a eliminação de ontem diante do Defensa e Justiça em São Januário, onde o Vasco perdeu por 1-0 numa partida lamentável do suposto atleta Ribamar, que perdeu um caminhão de gols que custou aí a eliminação do Vasco da Gama, e o Vasco deixou de arrecadar aí mais de 3,5 milhões de reais por conta da incompetência do seu atacante e também da incompetência de quem contratou esse atacante, de quem colocou esse atacante para jogar. Então, uma série de erros aí no Vasco da Gama que custou essa eliminação diante do Defensa e Justiça. A gente vai ainda repercutir isso e falar sobre Ricardo Sapinto, o assunto principal. A torcida já aí pedindo a cabeça do treinador, mas a informação é de que Alexandre Campelo mantém Ricardo Sapinto no cargo, pelo menos até o jogo contra o Grêmio. Dependendo do que acontecer no jogo contra o Grêmio, a decisão pode mudar, né? Então, vai rodar a vinheta, depois da vinheta a gente conversa sobre isso. Deixa o like, enfim, é difícil até pedir like no momento desse, mas se puder, deixa o likezinho para fortalecer o trabalho e também se inscreva no canal, estamos aí perto dos 120 mil inscritos. Rodou a vinheta. Então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. E pressão extrema, né? Nervos à flor da pele, o torcedor do Vasco está muito revoltado com a situação do time e não pode ser diferente, né? A revolta é legítima, a revolta é justa, tem mesmo que mostrar toda a sua insatisfação aí nas redes sociais, como a gente tem visto, torcedor protestando, aí reclamando, às vezes até xingando pra cacete uns e outros, mas não tem como ser diferente, né? Uma situação muito delicada que o Vasco se encontra, e a partida de ontem, eu até disse nos últimos 2 vídeos, eu disse, cara, foi uma partida constrangedora, foi daquela que você tá morrendo de raiva e assim, de repente a raiva vira assim um constrangimento, uma tristeza, de você olhar e falar, não é possível que esse atacante aí é atacante do Vasco. Essa camisa aqui, ó, que foi de Roberto Dinamite, de 74, não é possível que essa camisa agora é usada pelo Ribamar. Não dá para acreditar que a camisa de Juninho Pernambucano, hoje quem usa é o Carlinhos. Enfim, isso deixa o torcedor muito revoltado, muito chateado e constrangido, né? Acho que a palavra da partida de ontem é constrangimento. A eliminação do Vasco foi constrangedora. E óbvio, né, que uma corrente muito forte, a grande maioria da torcida do Vasco já de saco cheio com o treinador Ricardo Sapinto, já estava de saco cheio com o Ricardo Sapinto há algum tempo, por conta do seu esquema de 3 zagueiros, onde o Vasco praticamente abdica de atacar, né? Não ataca, só se defende e tenta sair no contra-ataque, não existe meio campo. A gente pode até dizer que a defesa realmente melhorou, tirando aquele jogo contra o Ceará, que foi um completo desastre, onde o Vasco levou 4 gols, mas fora isso, a defesa do Vasco melhorou, comete uns erros ali que são erros individuais, como o erro da eliminação de ontem, né, que foi ali uma falha do goleiro Lucão, mas a gente pode dizer que a defesa melhorou. De toda forma, o torcedor já estava de saco cheio com o Ricardo Sapinto, principalmente pela forma como o Vasco joga, de não criar absolutamente nada, de praticamente nem chutar no gol. E aí a paciência que já estava se esgotando acabou de vez depois da goleada, né, contra o Ceará por 4-1 em São Januário, e agora com a eliminação diante do Defensa e Justiça. Na semana passada, né, após o empate em 2-2 contra o São Paulo, o Sapinto até veio a público pedindo para a torcida se fechar com os jogadores, fechar com ele, fechar com todo mundo, né, pro grupo se unir, time e torcida, para poder tirar o Vasco dessa situação. A torcida no primeiro momento até comprou esse barulho do Ricardo Sapinto, né? Mas aí, meu amigo, veio essa sequência aí horrorosa, o empate lá na Argentina não jogando absolutamente nada contra o Defensa e Justiça, a goleada contra o Ceará por 4-1 e agora a eliminação diante do Defensa e Justiça, essa trégua, né, essa paz que o torcedor tinha dado para o Ricardo Sapinto e para o elenco, óbvio, se acabou, porque o torcedor, claro que quer resultado e quer ver uma evolução da equipe,
que a gente não vê, infelizmente, com o Ricardo Sapinto, tirando a parte defensiva. E uma das grandes críticas, né, da torcida com o português é a demora que ele tem ali de mexer na equipe, né? Na partida de ontem, por exemplo, ele foi mexer no time com 30 minutos do segundo tempo, um verdadeiro show de horror. O Sapinto tem 33% de aproveitamento à frente do Vasco, com 11 pontos conquistados em 33 possível. E a pressão, meu amigo, é muito grande pela demissão do treinador, tanto externa quanto internamente. Mas a demissão de Ricardo Sapinto não vai acontecer, pelo menos não agora. Foi o que garantiu o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, em entrevista ao Globoesporte.com. Pelo menos até domingo, quando o Vasco enfrenta o Grêmio em Porto Alegre, às 4 horas da tarde, a chance do Ricardo Sapinto de ser demitido é de 0. Até o jogo de domingo, a chance do Sapinto cair é de 0. Abre aspas aqui para o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, em entrevista ao Globoesporte.com. Nenhuma possibilidade de demitir o Sapinto. Ele está mantido para domingo. Não se pensou em nada disso. A gente entende que mudança de treinador não vai mudar em nada nesse cenário. A responsabilidade é de todos. Então, pelo menos até domingo, Ricardo Sapinto está mantido pelo presidente do Vasco, Alexandre Campelo. E é aquilo, né? Se no domingo aconteceu uma nova derrota com o Vasco com essa postura covarde de novo, eu acho que fica insustentável e o treinador acaba sendo demitido. Eu acho que um dos primeiros pontos, quando a gente vê que o treinador está mais para lá do que para cá, é quando o presidente vem a público dizer não, tenha confiança, não sei o que, está mantido. Logo depois, na primeira derrota depois, acaba sendo demitido. E claro, né? Já que o Campelo garantiu que não vai demitir o Ricardo Sapinto no momento, é claro que, torcer pra cacete pra dar certo. Porque a gente tá numa situação que a gente não pode nem falar, se perder domingo, pelo menos vai demitir o treinador. Não, o Vasco precisa muito vencer. A nossa situação é desesperadora. O Vasco precisa vencer. Então, é torcer para que a partir de agora, mesmo, não sei, sei lá, cara, torcer para que a partir de agora dê certo, que já consiga ganhar domingo. Eu acho que vai ganhar domingo? Acho que não. Não acredito que o Vasco vai ganhar do Grêmio com o Ricardo Sapinto, mas já que ele permaneceu, que ganhe do Grêmio, depois que ganhe do Fluminense, que consiga aí emendar uma sequência de vitórias pro Vasco escapar logo dessa zona do rebaixamento, enfim, que ele consiga dar a volta por cima, né? Porque o mais importante nesse momento é o Vasco pontuar para ficar o mais longe possível aí dessa zona do rebaixamento. A situação, meu amigo, é muito, muito, muito complicada. Enfim, voltando aqui ao assunto Ricardo Sapinto, né? Na entrevista ao Globoesporte.com, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, disse que está ciente que grupos políticos perdem a cabeça do treinador, mas ele disse que não cede a pressões. Ele sabe que a torcida também está querendo a demissão do treinador, mas que ele não cede a esse tipo de pressão e que vai aí continuar com o Ricardo Sapinto nesse momento. Abre aspas aqui de novo para o Campelo. Pressão não houve. Sabemos que alguns acham que ele deve ser demitido. A gente tem que sair dessa situação juntos. Eu não vou ceder à pressão. Disse aí o Alexandre Campelo sobre uma possível demissão do Sapinto. Então, Sapinto vai continuar aí no Vasco, pelo menos até domingo. Torcer pra ganhar, né, cara? Torcer pra essa maré virar, que, enfim... cara, em nenhum momento aqui ninguém torceu contra o Sapinto. Pelo contrário, eu queria muito que tivesse dado certo. Muito, muito, muito. Me simpatizei bastante com o treinador. Mas, infelizmente, foi uma sequência de escolhas erradas também, né? Na montagem do time, nas substituições, que foram esgotando a paciência do torcedor. Se ele vai ter, vamos botar entre aspas, essa última chance, né, contra o Grêmio, que consiga agarrar essa última chance, que o Vasco possa voltar a vencer, possa voltar a pontuar, que a situação está desesperadora. A gente tem mais 16 finais pela frente, 16 jogos aí, são 16 finais, não tem outra palavra para descrever, e que o Vasco tem aí que tirar esses pontos aí, fazer mais 21 pontos para se manter na primeira divisão. É isso, meu amigo, é isso. Ricardo Sapinto mantido. Quero saber a sua opinião, comentem pra mim se você... claro, o treinador não é todo o problema, né? Enfim, ontem, por exemplo, se o Ribamar faz aquele caminhão de gols, talvez a gente tivesse que falar, o Vasco jogou bem, Sapinto aí deu um jeito no time, mas também ao mesmo tempo, né, o Ribamar perdeu aquele caminhão de gols porque o treinador viu que o cara tava mal e não tirou o cara, não botou o Thiago Reis, não botou uma outra opção, Catatal, sei lá, enfim... Muito complicado, a gente está numa situação muito complicada. Mas a notícia é essa, né? Tá mantido aí o treinador, fica pelo menos até o jogo contra o Grêmio. Se perder pro Grêmio, aí vamos ver o que acontece, né? É isso. Tamo junto.
Um grande abraço aí, saudações vascaínos, que essa má fase passe logo, porque ninguém aguenta mais. O torcedor do Vasco está saturado. Tamo junto, um abraço, até a próxima.